E de cinema, né? Eu comecei a brincar com audiovisual em 2007 a 2008, por aí, com um pequeno curta que eu produzi, baseado no poema Noite, retratando o poema Noite, que é de Willebaldo Nogueira Rocha, como um presente de aniversário para ele, naquele ano. Então, nos reunimos, eu, Sávio, e juntamos parte do pessoal do PBC, Regina, que era uma menininha ainda, né? E fizemos Noite. E aí foi que nasceu que despertou essa coisa do audiovisual em mim e no grupo. Depois de Noite veio Disparada, que foi um videoclipe com a música do Grande Encontro, né? E vieram alguns curtas, A Labuta, O Velho e a Neta, todos muito amadores, todos muito precários de qualidade, né? Porque não tínhamos nenhum material adequado na época. Mas ainda sem material adequado, ousamos em fazer o filme Senhora dos Remédios, que retrata, não é, o início do culto religioso em Picos à Senhora dos Remédios, né, que se tornaria padroeira da cidade. E assim, como eu disse, a gente não tinha material adequado, a gente não tinha câmera adequada, captação de som adequado, nenhuma experiência com cinema, fora os curtos que a gente vinha fazendo intuitivamente, e intuitivamente nós demos andamento no Senhora dos Remédios, né, começando esse movimento que depois se espalharia por Picos e região, né, dos cineastas independentes, né, ousados, fazendo essas produções todas que agora a gente vê aí em Picos e região. E Senhora dos Remédios foi um trabalho árduo. Eu morava em Teresina e todo fim de semana, ou quase todo fim de semana, eu ia para Picos, reunia um elenco de cerca de 130 a 150 pessoas, entre protagonistas e figurantes, né? E as locações eram distantes, a gente não tinha apoio nenhum, nada, né? Além da vontade de fazer e da coragem dessa empreitada. E finalizamos o filme, aconteceu aquele incidente de termos o material roubado. Depois de finalizado o filme, eu lembro que nos reunimos, eu e parte do elenco, né, Willebaldo, Jesualdo, Sávio, Zenite, Rosângela, Naldo Rodrigues, colunista que nem era do elenco, também foi nos prestigiar nessa sessão que a gente fez só entre a gente, para avaliar, para ver o que estava bom, o que não estava, para tentar fazer os ajustes finais. E aí foi aprovado, todo mundo gostou e tal, e estava lindo, a imagem também estava linda, mas aí ocorreu aquele incidente, né, de termos o material roubado, inclusive o filme finalizado, e tivemos que refazer todo o filme, um processo de 1 ano e meio a 2 anos de filmagem. A gente teve que refazer muitas cenas em 2, 3 meses, porque eu já estava, naquela ocasião, com minha transferência para São Paulo efetivada. E eu tinha, por aí, uns 3 meses no máximo para me mudar de Teresina para São Paulo. E aí a gente concluiu da forma que deu, porque nós já tínhamos nos comprometido com a cidade. Houve uma pré-divulgação com a data de estreia que teve que ser adiada por conta desse roubo, né? E aí acabou que a gente ficou com o material prejudicado, mas ainda assim é um filme que eu particularmente tenho muito orgulho de ter feito, por ter sido o nosso começo, né? Por ter sido com todas as dificuldades que aconteceu, né? Mas que o resultado, apesar de não ser um resultado profissional, mas você vê
o artístico do filme, né? A gente consegue ver o artístico do filme quando assiste, né? Ver retratada a nossa história, a nossa gente, o nosso povo, os nossos costumes, e de uma forma bonita, de uma forma agradável. Então eu tenho muito orgulho desse filme. E foi assim o meu começo no teatro e no cinema. Depois de Senhora dos Remédios, né, com todas as suas atribulações, eu fiquei muito abalado. Eu acho que todo o grupo ficou muito abalado. Eu lembro que a gente se encontrava e logo que aconteceu o incidente do roubo, e a gente só conseguia chorar, né? A gente se abraçava, chorava, tentava se consolar uns aos outros. Eu acho que eles todos tiveram um cuidado muito grande comigo, porque eu fiquei muito abalado, muito abalado. E aí minha família e todo o elenco me deu muito apoio naquela época, né? Porque vieram críticas de todos os lados, surgiram falatórios de todas as formas, né? Falatórios maldosos, enfim. E aí eu fiquei bastante abalado, mas eu já estava com a transferência para cá, vim respirar novos ares em São Paulo, e aí esqueci o cinema, né? Esqueci o audiovisual. Embarquei no em alguns cursos de teatro aqui em São Paulo, comecei, né, passei pelo Macunaíma, pelo Globo SP e o Wolf Maia, mas sempre buscando a minha formação, mais conhecimento para a minha formação enquanto ator, que foi o que eu sempre fui e que é o que eu sou, de fato, né? E em 2013, depois que eu saí do Wolf, eu voltei a pensar no audiovisual, na sétima arte. E voltei a fazer alguns curtas. O primeiro foi Diana, que eu fiz aqui em São Paulo, com uma colega do curso, Rei Lohara, que hoje mora nos Estados Unidos. E em cima, baseado no conto também chamado Diana, de Rubem Fonseca, que a gente tinha feito no teatro aqui em São Paulo. E aí fiz o meu primeiro curta, e eu chamo isso da minha retomada para o audiovisual, que aconteceu em 2013. Agora com um material mais adequado, ainda não o ideal, mas com um material mais adequado, mais profissional, com uma qualidade de imagem, de som, agora boa, né? E depois de Diana veio Espelho, que eu também fiz aqui em São Paulo, com também uma colega de curso, a Gabriela Leôncio, o Pablo Costa, que também era do curso, e Daíla Alves, que é de Picos e que tinha trabalhado comigo no Senhora dos Remédios, que estava aqui naquela ocasião, e juntamos nós e fizemos esse curta. Depois vieram O Sonho de Felizmino, que eu fiz em um final de semana, que eu estive em Picos, né? Fui para o casamento da minha irmã e aproveitei e fiz o Sonho de Felizmino, que nos deu assim um retorno muito bom. Ele foi selecionado para o Festival Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, onde recebeu 8 indicações. Dessas indicações, estava indicado para melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor ator e melhor trilha sonora, dentre as outras, né? E saímos vitoriosos com melhor trilha sonora desse festival. Fiz também o filme Edith, que foi feito bem intimista, foi dentro de casa, né? Se passa completamente dentro de um quarto e tem aproximadamente 15, 16 minutos de duração, e que foi o meu filme até agora mais selecionados para mostras e festivais de teatro nacional e internacional. Ele foi selecionado, entre os festivais que ele foi selecionado, tem o quarto curto gênero, que é um festival internacional, né, com sede em Fortaleza e com itinerância por países como Argentina,
Uruguai, Chile, Portugal, né? Então, um festival bem bacana que meu filme pôde participar. Além do festival, primeiro mostra Formiga de Cinema Independente, aqui em São Paulo. A mostra Curtas da Estação em Juiz de Fora, Minas Gerais. Esteve no Cinema de Abril, Parada de Abril, acho que é esse o nome, que acontece em Teresina, né? Foi exibido no Teatro 4 de Setembro. Então, eu tive essa retomada com curtas, essencialmente com curtas, né? Começando aqui em São Paulo, e aí a cada ida minha em Picos eu aproveitava e fazia mais curtas. E aí fui fazendo outras curtas como Amarras, que eu fiz também em Picos, Linhas Tortas, que eu também fiz em Picos.